E se eu te dissesse que a pior notícia que Roberto recebeu aos 35 anos se tornou a chave para a vida mais extraordinária que ele jamais poderia imaginar? Que um diagnóstico devastador não destruiu seus sonhos, mas revelou sonhos que ele nem sabia que tinha. Esta é uma história real sobre como a dor pode ser nossa maior professora, e você vai descobrir segredos sobre transformação pessoal que a maioria das pessoas nunca aprende. Antes de começarmos esta jornada inspiradora juntos, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu fico curioso para saber de onde vem essa energia incrível que sinto através da tela. E se esta história promete tocar seu coração tanto quanto tocou o meu, já deixa aquele like e se inscreve no canal ativando o sininho, porque você não vai querer perder as próximas histórias de superação que vou compartilhar com você. Vamos começar? Roberto sempre acreditou que sua vida seguiria o roteiro perfeito que havia traçado aos 22 anos. Formado em administração pela melhor universidade do país, casado com Carla, sua namorada desde o ensino médio, e com uma carreira promissora numa multinacional de tecnologia, ele parecia ter tudo sob controle. Aos 35 anos, morava num apartamento moderno na zona sul da cidade, dirigia um carro 0 km e tinha investimentos que lhe davam segurança para planejar o futuro com tranquilidade. Era uma quinta-feira chuvosa de abril quando Roberto recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Do outro lado da linha, a voz trêmula do médico ecoava como um eco distante e precisamos conversar pessoalmente sobre os resultados dos seus exames. O coração de Roberto disparou. Nos últimos meses, ele havia sentido uma fadiga estranha, dores nas articulações e uma perda de peso que inicialmente atribuiu ao estresse do trabalho. Naquela tarde, sentado na sala de espera do consultório médico, Roberto observava as pessoas ao seu redor. Havia idosos com expressões cansadas, jovens acompanhados pelos pais, e todos pareciam carregar o peso de uma preocupação invisível. Quando finalmente foi chamado, suas mãos tremiam ligeiramente. O diagnóstico foi como um raio em céu azul, esclerose múltipla, uma doença autoimune que atacaria progressivamente seu sistema nervoso. Não existe cura, disse o médico com a delicadeza de quem já havia dado essa notícia muitas vezes. Mas existem tratamentos que podem retardar a progressão e melhorar sua qualidade de vida. Roberto ouviu as palavras, mas elas pareciam vir de muito longe. Sua mente estava ocupada calculando como isso afetaria seus planos, a promoção que estava por vir, a viagem de lua de mel que haviam adiado, os filhos que ele e Carla planejavam ter. Ao sair do consultório, Roberto caminhou pelas ruas da cidade sem destino certo. A chuva havia parado, mas as nuvens ainda cobriam o céu, criando uma atmosfera cinzenta que espelhava perfeitamente seu estado emocional. Como ele contaria para Carla? Como explicaria para seus pais? E no trabalho, como lidaria com a pressão sabendo que sua capacidade física poderia se deteriorar com o tempo? Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Deitado ao lado de Carla, que dormia piáculo, ele contemplou o teto e sentiu pela primeira vez na vida o verdadeiro peso da incerteza. Todos os seus planos cuidadosamente elaborados pareciam agora como castelos de areia diante de uma onda gigantesca. A dor não era apenas física, era emocional, existencial, uma dor que questionava tudo aquilo em que ele havia baseado sua identidade e seus sonhos. Na manhã seguinte, Roberto acordou com a esperança irracional de que tudo não passasse de um pesadelo. Mas a realidade se impôs cruel e implacável quando ele tentou se levantar e sentiu suas pernas mais pesadas que o normal. Carla já havia saído para trabalhar, deixando um bilhete carinhoso na geladeira: "Um bom dia, amor. Não se esqueça do nosso jantar às 8. Te amo." Roberto segurou o papel entre os dedos e sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Como contar para a mulher que amava que seus sonhos compartilhados estavam ameaçados? Durante o dia no escritório, Roberto tentou manter a normalidade, mas cada reunião, cada relatório, cada interação com os colegas parecia irreal, como se ele estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Sua secretária comentou que ele parecia cansado, e ele forçou um sorriso, dizendo que havia dormido mal. A mentira saiu facilmente, mas deixou um gosto amargo em sua boca. Ele nunca havia mentido para as pessoas ao seu redor, e agora sentia como se estivesse começando a construir uma parede invisível entre ele e o mundo. Às 7 da noite, Roberto chegou em casa e encontrou Carla preparando o jantar.
Ela cantarolava uma música suave enquanto temperava o frango, e a cena doméstica tão familiar fez seu coração se apertar. Como aquela mulher reagiria? Ela ficaria ao seu lado quando ele não conseguisse mais subir escadas? Quando tivesse dificuldades para falar? Quando precisasse de ajuda para as atividades mais básicas? Durante o jantar, Carla falou animadamente sobre um projeto novo em sua agência de marketing, sobre as férias que estavam planejando para o final do ano, sobre a possibilidade de comprarem uma casa maior. Roberto, você está bem? Você mal tocou na comida, disse Carla, interrompendo seus próprios planos. Roberto respirou fundo, colocou o garfo sobre o prato e a encarou diretamente nos olhos. Carla, preciso te contar algo importante. Ontem recebi o resultado dos meus exames. A expressão no rosto de sua esposa mudou instantaneamente, a alegria dando lugar à preocupação. O que o médico disse? Perguntou ela, já temendo a resposta. As palavras saíram de Roberto como pedras pesadas: tenho esclerose múltipla. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Carla piscou várias vezes, como se estivesse processando uma informação em um idioma estrangeiro. Isso é grave? Perguntou com a voz quase inaudível. Roberto explicou o que havia aprendido sobre a doença, os sintomas que poderiam aparecer, a incerteza sobre a progressão. Com cada palavra, ele via o futuro que haviam construído juntos se fragmentar diante de seus olhos. Carla chorou, ele chorou, e pela primeira vez em 12 anos de relacionamento, eles se sentiram completamente perdidos. Naquela noite, abraçados na cama, nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Roberto sentia o corpo de Carla tenso ao seu lado e sabia que ela estava processando tudo. Ele próprio não conseguia parar de pensar no que viria pela frente. As pesquisas na internet que havia feito durante o dia no trabalho não eram animadoras. Imagens de pessoas em cadeiras de rodas, relatos de perda de memória, dificuldades de fala, tudo isso passava por sua mente como um filme de terror. E se eu me tornar um fardo para ela? Pensou Roberto. E se ela decidir que não pode lidar com isso? Eram medos que ele nem ousava verbalizar, mas que corroíam sua alma como ácido. As primeiras semanas após o diagnóstico foram um turbilhão de emoções contraditórias. Roberto alternava entre momentos de negação total, onde se convencia de que os médicos haviam se enganado, e momentos de desespero profundo, onde visualizava cenários apocalípticos para seu futuro. Ele se tornou obcecado por pesquisas na internet, passando horas lendo sobre tratamentos experimentais, terapias alternativas, histórias de pessoas que o venceram a esclerose múltipla, embora soubesse racionalmente que não havia cura para sua condição. Carla tentava manter a normalidade, mas Roberto percebia as mudanças sutis em seu comportamento. Ela passou a observá-lo com mais atenção, como se estivesse procurando sinais da doença. Quando ele tropeçava ou derrubava algo, via um lampejo de preocupação em seus olhos. Quando ele esquecia alguma coisa corriqueira, notava que ela ficava mais atenta. Essa vigilância constante, embora nascesse do amor, começou a sufocar Roberto. Ele se sentiu como um paciente em sua própria casa. No trabalho, Roberto decidiu não contar sobre o diagnóstico, pelo menos não ainda. Mas manter a fachada se tornou exaustivo. Durante as reuniões, ele se preocupava constantemente se seus colegas notariam algo diferente. Quando sentia fadiga, um dos sintomas mais comuns da esclerose múltipla, forçava-se a parecer animado. Quando suas mãos tremiam levemente durante uma apresentação, disfarçava bebendo água ou gesticulando propositalmente. A energia que gastava tentando parecer normal era imensa. Foi durante uma dessas manhãs difíceis que Roberto conheceu o Dr. Henrique, um neurologista especializado em esclerose múltipla que uma amiga de Carla havia recomendado. Diferentemente do primeiro médico, Dr. Henrique tinha uma abordagem mais holística. Roberto, disse ele durante a consulta, vou ser direto com você. Você tem uma doença crônica que vai exigir adaptações em sua vida. Mas isso não significa que sua vida acabou. Na verdade, muitos dos meus pacientes relatam que, paradoxalmente, a doença os ajudou a descobrir prioridades que nem sabiam que tinham. Como assim? Perguntou Roberto, cético. Dr. Henrique se recostou na cadeira e compartilhou a história de outros pacientes.
Havia Maria, uma executiva que após o diagnóstico decidiu abrir sua própria consultoria e descobriu uma paixão por trabalhar com pequenas empresas. Havia João, um contador que se tornou escritor e publicou 3 livros sobre superação. A doença força você a reavaliar o que realmente importa, explicou o médico. E muitas vezes, isso resulta numa vida mais autêntica e significativa. Roberto saiu do consultório com sentimentos mistos. Por um lado, as histórias inspiradoras do Dr. Henrique plantaram uma pequena semente de esperança em seu coração. Por outro lado, ele ainda não conseguia imaginar como sua própria vida poderia se tornar mais significativa através do sofrimento. Naquela noite, ele conversou com Carla sobre a consulta. Talvez ele tenha razão, disse ela, segurando sua mão. Talvez isso seja uma oportunidade de repensarmos nossos sonhos. Mas Roberto ainda não estava pronto para ver a situação sob essa perspectiva. A resistência de Roberto em aceitar sua nova realidade se manifestava de várias formas. Ele evitava marcar consultas de acompanhamento, adiava o início do tratamento medicamentoso e se recusava a fazer qualquer tipo de adaptação em sua rotina. Vou viver como se nada tivesse mudado, declarou para Carla numa noite. Se eu começar a me tratar como doente, vou me tornar doente. Era uma lógica sedutora, mas fundamentalmente falha, e no fundo ele sabia disso. A negação era como um anestésico temporário que apenas postergava o inevitável confronto com a realidade. O despertar forçado de Roberto veio numa manhã de terça-feira, 3 meses após o diagnóstico. Ele estava se preparando para uma apresentação importante no trabalho quando sentiu uma fraqueza súbita nas pernas. Tentou se apoiar na mesa do escritório, mas perdeu o equilíbrio e caiu no chão de seu escritório doméstico. O som do impacto fez Carla correr para vê-lo. Quando ela o encontrou no chão, tentando se levantar com dificuldade, ambos entenderam que não podiam mais fingir que nada havia mudado. Eu estava bem há 2 minutos, disse Roberto, frustrado, enquanto Carla o ajudava a se sentar na cadeira. Como é possível que do nada? Sua voz se perdeu na emoção. Era a primeira vez que a esclerose múltipla se manifestava de forma tão concreta e indiscutível. Não eram mais apenas palavras médicas ou estatísticas na internet. Era real, era físico, era assustador. Carla ligou para o trabalho de Roberto e cancelou todos os seus compromissos do dia. Em seguida, ligou para Dr. Henrique e marcou uma consulta de emergência. No consultório, Dr. Henrique explicou que episódios como esse eram normais na progressão da doença. Chamamos isso de surto, disse ele. Pode durar alguns dias ou algumas semanas, e depois os sintomas geralmente melhoram. Mas Roberto, isso reforça a importância de começarmos o tratamento imediatamente. Roberto, finalmente confrontado com a realidade inegável de sua condição, concordou em iniciar a medicação. Foi um momento de rendição, mas também de alívio. Parar de lutar contra o inevitável liberou energia que ele nem sabia que estava desperdiçando. Nos dias que se seguiram, enquanto Roberto se recuperava do surto, ele e Carla tiveram conversas mais profundas sobre o futuro. Eu tenho medo, admitiu Roberto numa tarde enquanto descansavam no sofá. Medo de me tornar dependente, medo de perder minha independência, medo de que você se canse de mim. Carla segurou seu rosto entre as mãos e disse: Roberto, eu não me casei com sua saúde perfeita. Me casei com você. E você continua sendo você, independentemente do que seu corpo esteja passando. Foi durante essa conversa que Roberto começou a perceber algo fundamental. Ele havia construído sua identidade inteira em torno de sua capacidade física e profissional. Ser forte, independente, bem-sucedido, essas características definiam quem ele achava que era. Mas e se houvesse outras dimensões de sua personalidade que ele nunca havia explorado adequadamente? E se sua necessidade de ser sempre forte tivesse, na verdade, limitado sua capacidade de conexão genuína com outras pessoas? Pela primeira vez desde o diagnóstico, Roberto começou a considerar que talvez Dr. Henrique estivesse certo. Talvez a doença não fosse apenas uma tragédia a ser suportada, mas também uma oportunidade de crescimento que ele nunca teria escolhido conscientemente. A ideia ainda era assustadora e ele não estava pronto para abraçá-la completamente, mas uma pequena abertura havia sido criada em sua mente.
Era o início de uma transformação que ele ainda não conseguia imaginar por completo. Naquela noite, Roberto fez algo que não fazia há anos, pegou um caderno e começou a escrever sobre seus sentimentos. As palavras saíam de forma irregular, desorganizada, mas era um começo. Hoje caí, escreveu. Literalmente e figuradamente. Mas talvez seja necessário cair para aprender a me levantar de uma forma diferente. Não sei ainda o que isso significa, mas estou disposto a descobrir. Era uma pequena frase, mas representava uma mudança monumental em sua perspectiva, a primeira fissura na muralha da resistência que havia construído ao redor de sua dor. 2 semanas após iniciar o tratamento, Roberto tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Carla, decidiu contar sobre sua condição para sua família e amigos próximos. A ideia de se expor dessa forma o aterrorizava, mas carregar o peso do segredo havia se tornado insustentável. Ele começou por seus pais, numa visita de domingo que normalmente seria rotineira, mas que se tornou um divisor de águas em sua vida. Mãe, pai, preciso dividir algo importante com vocês, disse Roberto, sentado na sala da casa onde havia crescido. Suas palavras saíram entrecortadas, mas ele conseguiu explicar todo o processo, desde os primeiros sintomas até o diagnóstico e o primeiro surto. Sua mãe, Dona Conceição, chorou silenciosamente, enquanto seu pai, seu Antônio, permaneceu calado por longos minutos. Quando finalmente falou, seu Antônio disse algo que Roberto jamais esqueceria: filho, você sempre foi forte, mas às vezes a verdadeira força está em aceitar ajuda. A reação de seus amigos variou consideravelmente. Alguns se afastaram sutilmente, claramente desconfortáveis com a nova realidade de Roberto. Outros, inesperadamente, se aproximaram mais. Carlos, seu melhor amigo desde a faculdade, revelou que sua própria irmã havia sido diagnosticada com esclerose múltipla 5 anos antes. Por que você nunca me contou? Perguntou Roberto. Por que você nunca perguntou sobre coisas difíceis? Respondeu Carlos com honestidade brutal. Você sempre quis que tudo parecesse perfeito. Essa observação de Carlos atingiu Roberto como um soco no estômago. Era verdade. Ao longo de sua vida, ele havia cultivado relacionamentos superficiais, evitando conversas profundas sobre dificuldades, medos ou inseguranças. Ele havia sido o amigo para quem todos contavam boas notícias, mas nunca aquele a quem recorriam em momentos de crise. Sua necessidade de projetar uma imagem de sucesso e controle havia, ironicamente, o isolado das conexões humanas mais significativas. No trabalho, a revelação também trouxe surpresas. Roberto havia imaginado que contar sobre sua condição poderia prejudicar suas chances de promoção ou criar um ambiente desconfortável. Em vez disso, descobriu um lado mais humano de seus colegas. Sua chefe, Sandra, compartilhou que havia perdido o marido para um câncer 2 anos antes e entendia perfeitamente os desafios de lidar com uma doença crônica. Roberto, disse ela, sua dedicação e qualidade de trabalho sempre foram impecáveis. Uma condição médica não muda isso. Vamos encontrar formas de adaptar suas responsabilidades conforme necessário. O mais surpreendente, porém, foi descobrir que sua vulnerabilidade, em vez de afastar as pessoas, na verdade as aproximava. Colegas que antes o viam como distante e extremamente profissional começaram a se abrir com ele sobre suas próprias dificuldades. Maria da Contabilidade falou sobre sua depressão, João do RH compartilhou suas dificuldades com o alcoolismo, Ana do Marketing revelou seus problemas matrimoniais. Era como se a honestidade de Roberto sobre suas próprias fragilidades tivesse dado permissão para outros fazerem o mesmo. Em casa, a dinâmica com Carla também mudou profundamente. Sem a pressão de manter uma fachada de invencibilidade, Roberto se permitiu ser mais genuíno sobre seus medos, suas dores e suas necessidades. Você sabe o que é estranho, disse ele uma noite. Eu sempre pensei que mostrar fraqueza afastaria você de mim. Mas parece que o contrário aconteceu. Carla sorriu e respondeu: Roberto, eu me apaixonei por um ser humano, não por um super-herói. Conhecer suas vulnerabilidades me faz te amar mais, não menos. Essa nova forma de se relacionar com o mundo, com autenticidade em vez de perfeição, começou a revelar aspectos de sua personalidade que Roberto nem sabia que existiam.
Ele descobriu que era naturalmente empático quando não estava preocupado em manter uma imagem. Percebeu que tinha senso de humor sobre situações absurdas, incluindo os momentos mais desafiadores de sua própria condição. Mais importante, começou a entender que a vulnerabilidade não era uma fraqueza a ser escondida, mas uma ponte para conexões humanas mais profundas e significativas. 6 meses após o diagnóstico, Roberto fazia parte de um grupo de apoio para pessoas com esclerose múltipla. Inicialmente relutante em participar, não sou uma pessoa de grupos, havia protestado, ele descobriu que ouvir as histórias de outros pacientes era ao mesmo tempo humilhante e inspirador. Havia pessoas em estágios mais avançados da doença que mantinham um otimismo impressionante, e outras recém-diagnosticadas que lutavam com os mesmos medos que ele havia enfrentado. Foi nesse grupo que Roberto conheceu Helena, uma arquiteta de 45 anos que havia sido diagnosticada 10 anos antes. Helena caminhava com bengala, mas tinha uma energia contagiante e uma risada que preenchia a sala. Durante um dos encontros, ela compartilhou sua filosofia e a esclerose múltipla me forçou a desacelerar, e ao desacelerar, eu finalmente comecei a prestar atenção nas coisas que realmente importam. Antes do diagnóstico, eu estava tão ocupada construindo prédios que esqueci de construir relacionamentos. Agora, minha vida é mais lenta, mas infinitamente mais rica. As palavras de Helena ressoaram profundamente em Roberto. Ele começou a refletir sobre como havia passado os últimos 15 anos de sua vida em piloto automático, perseguindo objetivos que, agora percebia, eram mais imposições sociais do que escolhas genuínas. O apartamento luxuoso, o carro importado, a conta bancária robusta, tudo isso havia se tornado menos importante desde que ele havia descoberto que sua saúde não era garantida. O que realmente importava eram os momentos com Carla, as risadas com os amigos, a satisfação de um trabalho bem feito por si só, não pelos benefícios materiais. Inspirado pelas histórias que ouvia no grupo, Roberto começou a questionar o que realmente queria fazer com sua vida. Sua carreira em administração era segura e lucrativa, mas nunca havia sido apaixonante. Desde criança, ele havia sonhado em trabalhar com educação, mas abandonou essa ideia quando percebeu que não oferecia a mesma segurança financeira. Agora, confrontado com a incerteza fundamental sobre seu futuro físico, a segurança financeira parecia menos relevante do que a satisfação pessoal. Uma noite, Roberto contou para Carla sobre um projeto que havia começado a idealizar. E se eu usasse minha experiência em administração para ajudar ONGs a se organizarem melhor? Perguntou hesitante. Muitas organizações fazem trabalhos incríveis, mas fracassam por falta de gestão adequada. Eu poderia usar minhas habilidades para multiplicar o impacto do trabalho delas. Carla o encorajou entusiasticamente. Ela havia notado como Roberto parecia mais animado quando falava sobre possibilidades de contribuir para causas importantes do que quando discutia suas responsabilidades corporativas. Roberto começou lentamente, oferecendo consultoria voluntária nos fins de semana para uma pequena ONG que trabalhava com crianças carentes. Era um trabalho completamente diferente do que estava acostumado, menos estruturado, mais criativo, diretamente conectado a resultados tangíveis na vida das pessoas. Quando ajudou a organização a reestruturar seus processos e conseguir um aumento de 40% na eficiência de seus programas, Roberto sentiu uma satisfação que nunca havia experimentado em sua carreira corporativa. Sabe o que é irônico? Disse Roberto para Dr. Henrique durante uma consulta de acompanhamento. Eu sempre achei que a doença me limitaria, me forçaria a aceitar menos da vida. Mas ela está me levando a querer mais, não mais coisas, mas mais significado, mais propósito, mais conexão genuína. Dr. Henrique sorriu. Isso é mais comum do que você imagina, Roberto. Muitos pacientes descobrem que a doença, paradoxalmente, os liberta de prisões que eles mesmos haviam construído. Roberto começou a perceber que sua dor, física, emocional e existencial, não era apenas algo a ser suportado, mas também uma professora severa que estava o forçando a crescer de maneiras que ele nunca teria escolhido voluntariamente. A esclerose múltipla havia quebrado a casca de sua vida cuidadosamente controlada, mas dessa ruptura estava emergindo uma versão mais autêntica, mais compassiva e mais propositiva de si mesmo. Ele ainda tinha medo do futuro, mas agora também tinha curiosidade sobre quem poderia se tornar através dessa jornada de transformação forçada mais profundamente necessária.
Um ano após o diagnóstico, Roberto tomou a decisão mais corajosa de sua vida e deixou seu emprego corporativo para fundar sua própria consultoria social. Consultoria Impacto foi o nome que escolheu, refletindo sua nova missão de maximizar o resultado positivo de organizações que trabalhavam por causas importantes. A decisão não foi fácil, significava abrir mão da segurança financeira que havia construído ao longo de 15 anos de carreira corporativa. Carla foi sua parceira incondicional nessa transição. Juntos, eles venderam o apartamento luxuoso e se mudaram para uma casa menor, mais aconchegante, em um bairro com menos prestígio mas muito mais vida comunitária. Você sabe, disse Carla enquanto empacotavam as últimas caixas, eu nunca me senti em casa naquele apartamento. Era bonito, mas frio. Esta casa tem alma. Roberto concordou. A nova casa tinha um jardim pequeno onde ele havia começado a cultivar temperos, uma atividade terapêutica que o ajudava a lidar com o estresse dos dias difíceis. Os primeiros meses da consultoria Impacto foram desafiadores. Roberto precisou aprender a trabalhar de forma diferente, adaptando sua energia aos altos e baixos da esclerose múltipla. Nos dias de maior fadiga, ele trabalhava de casa, focando em atividades que exigiam menos energia física. Nos dias em que se sentia bem, maximizava seu tempo com visitas presenciais aos clientes. Essa flexibilidade, que inicialmente parecia uma limitação, acabou se tornando uma vantagem competitiva, ele conseguia oferecer mais atenção personalizada aos clientes. Sua primeira cliente foi a ONG Esperança Viva, que trabalhava com reabilitação de dependentes químicos. A organização estava passando por uma crise financeira e administrativa que ameaçava fechar o projeto que atendia mais de 200 famílias. Roberto trabalhou intensivamente por 3 meses, reestruturando os processos, capacitando a equipe em gestão de recursos e ajudando a desenvolver um plano de sustentabilidade financeira. Quando a ONG não apenas evitou o fechamento, mas conseguiu expandir seus serviços, Roberto sentiu uma realização profissional que nunca havia experimentado. A notícia do sucesso se espalhou rapidamente na comunidade de ONGs da cidade. Em 6 meses, Roberto tinha uma lista de espera de organizações querendo seus serviços. Ele teve que aprender a equilibrar a demanda com suas limitações físicas, mas descobriu que trabalhar com propósito lhe dava energia extra. É como se eu tivesse descoberto minha vocação aos 36 anos, disse ele para Helena durante um encontro do grupo de apoio. A doença me forçou a parar de desperdiçar tempo com coisas que não importavam de verdade. Durante esse período, Roberto também começou a palestrar sobre sua jornada. O que começou como uma conversa informal no grupo de apoio evoluiu para apresentações em empresas, universidades e eventos sobre superação pessoal. Sua mensagem era simples mas poderosa, e a dor também ensina, e às vezes ela é a professora mais eficaz que podemos ter. Ele compartilhava abertamente seus momentos mais difíceis, suas quedas literais e metafóricas, e como cada obstáculo havia se tornado um degrau para uma vida mais autêntica. Uma das palestras mais marcantes foi numa empresa de tecnologia onde ele havia trabalhado anteriormente. Vários ex-colegas estavam na plateia, incluindo Sandra, sua antiga chefe. Após a apresentação, ela se aproximou com lágrimas nos olhos. Roberto, eu sempre admirei sua competência profissional, mas hoje admiro sua coragem humana. Você nos deu permissão para sermos imperfeitos, e mesmo assim, extraordinários. O impacto das palavras de Roberto se estendia além do ambiente profissional. Carla notou mudanças em si mesma também. Viver com você nessa jornada me ensinou que o amor não é apenas sobre os momentos felizes, disse ela numa noite. É sobre escolher todos os dias ficar ao lado de alguém, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Isso me tornou uma pessoa mais forte e mais compassiva. O casal havia se tornado mais próximo do que jamais imaginaram possível, unidos não apenas pelo amor romântico, mas por uma compreensão profunda da fragilidade e da beleza da existência humana. Roberto também desenvolveu uma relação completamente nova com sua doença. Em vez de vê-la como inimiga, começou a tratá-la como uma companheira incômoda mais instrutiva. Nos dias difíceis, quando a fadiga era intensa ou quando suas pernas não cooperavam, ele tentava escutar o que seu corpo estava tentando lhe dizer.
Às vezes era um sinal para descansar, outras vezes era um lembrete para pedir ajuda, e ocasionalmente era simplesmente uma oportunidade para praticar a aceitação e a paciência consigo mesmo. 2 anos após o diagnóstico, Roberto estava sentado em seu escritório caseiro numa manhã ensolarada de primavera, revisando os relatórios de impacto de sua consultoria. Os números eram impressionantes, em 15 ONGs transformadas, mais de 3.000 famílias diretamente beneficiadas pelos projetos que havia ajudado a otimizar, e uma economia de recursos que permitiu que essas organizações expandissem seus programas significativamente. Mas além das estatísticas, havia algo muito mais profundo, a sensação de que finalmente estava vivendo alinhado com seus valores mais profundos. Naquela manhã, Roberto recebeu um telefonema que mudaria sua perspectiva mais uma vez. Era Marcos, um jovem de 25 anos que havia assistido a uma de suas palestras 6 meses antes. Marcos também havia sido diagnosticado com esclerose múltipla e estava passando pelo mesmo processo de negação e desespero que Roberto havia experimentado. Roberto, disse Marcos com a voz embargada, sua palestra me deu esperança quando eu não conseguia encontrar nenhuma. Posso conversar com você? Encontrarão-se numa cafeteria no centro da cidade. Marcos estava visivelmente abalado, com a aparência de quem não dormia bem há semanas. Roberto se reconheceu imediatamente naquele jovem, a confusão, o medo, a sensação de que a vida havia acabado antes mesmo de começar verdadeiramente. Durante 2 horas, Roberto ouviu Marcos desabafar sobre seus medos, suas frustrações, sua sensação de que todos os seus sonhos haviam sido destruídos pelo diagnóstico. Marcos, disse Roberto quando o jovem terminou de falar, tudo o que você está sentindo é válido e compreensível. Eu passei por exatamente isso. Mas quero compartilhar algo que aprendi, e a dor que você está sentindo agora não é apenas sofrimento inútil. É o primeiro passo de uma transformação que você ainda não pode imaginar. Roberto contou sua própria jornada, não romantizando as dificuldades, mas mostrando como cada obstáculo havia se tornado uma oportunidade de crescimento. Nos meses que se seguiram, Roberto se tornou mentor informal de Marcos e de várias outras pessoas recém-diagnosticadas que o procuravam. Ele percebeu que sua experiência com a doença havia lhe dado um dom único, da capacidade de oferecer esperança genuína baseada em experiência real, não em otimismo vazio. Cada pessoa que ele ajudava a navegar os primeiros meses após o diagnóstico era uma confirmação de que sua própria dor havia servido a um propósito maior. A consultoria Impacto continuou crescendo, mas Roberto tomou uma decisão consciente de não expandir além de sua capacidade de manter qualidade e propósito. Prefiro fazer menos coisas com excelência do que muitas coisas de forma medíocre, explicou para Carla. Essa filosofia se tornou um princípio orientador em todas as áreas de sua vida, relacionamentos mais profundos com menos pessoas, projetos mais significativos mesmo que menos lucrativos, experiências mais intensas mesmo que menos frequentes. Em uma tarde de outono, enquanto trabalhava no jardim que havia se tornado seu refúgio pessoal, Roberto refletiu sobre a jornada extraordinária que havia percorrido. 2 anos antes, ele havia recebido o que considerou a pior notícia de sua vida. Hoje, conseguia ver que aquele momento havia sido, na verdade, um convite para uma vida mais autêntica, mais propositiva e mais conectada do que jamais havia imaginado possível. A dor também ensina, murmurou para si mesmo, repetindo a frase que havia se tornado seu mantra. Ela ensina sobre vulnerabilidade, sobre o que realmente importa, sobre a força que existe na aceitação, sobre a beleza que pode emergir das situações mais improváveis. Ela ensina que o sofrimento, quando abraçado com coragem e sabedoria, pode se tornar o catalisador para o tipo de crescimento que nunca escolheríamos voluntariamente, mas que, uma vez experimentado, não trocaríamos por nada. Roberto sabia que sua jornada com a esclerose múltipla estava apenas começando. Haveria ainda dias difíceis, novos desafios, momentos de desânimo e medo. Mas também sabia que havia descoberto recursos internos que não conhecia, havia construído relacionamentos mais profundos do que jamais tivera, e havia encontrado um propósito que dava significado tanto às alegrias quanto às dores de sua existência. A doença havia quebrado a vida que ele achava que queria, mas das ruínas havia emergido a vida que ele realmente precisava viver. Enquanto o sol se punha e pintava o céu de tons dourados, Roberto sorriu. Não era um sorriso de alguém que havia vencido a adversidade,
Era o sorriso de alguém que havia aprendido a dançar com ela. E nessa dança delicada entre a dor e a esperança, entre a limitação e a possibilidade, entre o que foi perdido e o que foi descoberto, ele havia encontrado uma forma de viver que era ao mesmo tempo mais vulnerável e mais poderosa do que qualquer coisa que havia experimentado antes. A dor, sua professora mais severa e mais sábia, havia cumprido seu papel, não apenas o havia ensinado a sofrer, mas o havia ensinado a transformar sofrimento em sabedoria, limitação em criatividade, e medo em coragem para viver autenticamente. Roberto sempre acreditou que sua vida seguiria o roteiro perfeito que havia traçado aos 22 anos. Formado em administração pela melhor universidade do país, casado com Carla, sua namorada desde o ensino médio, e com uma carreira promissora numa multinacional de tecnologia, ele parecia ter tudo sob controle. Aos 35 anos, morava num apartamento moderno na zona sul da cidade, dirigia um carro 0 km e tinha investimentos que lhe davam segurança para planejar o futuro com tranquilidade. Era uma quinta-feira chuvosa de abril quando Roberto recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Do outro lado da linha, a voz trêmula do médico ecoava como um eco distante e precisamos conversar pessoalmente sobre os resultados dos seus exames. O coração de Roberto disparou. Nos últimos meses, ele havia sentido uma fadiga estranha, dores nas articulações e uma perda de peso que inicialmente atribuiu ao estresse do trabalho. Naquela tarde, sentado na sala de espera do consultório médico, Roberto observava as pessoas ao seu redor. Havia idosos com expressões cansadas, jovens acompanhados pelos pais, e todos pareciam carregar o peso de uma preocupação invisível. Quando finalmente foi chamado, suas mãos tremiam ligeiramente. O diagnóstico foi como um raio em céu azul, esclerose múltipla, uma doença autoimune que atacaria progressivamente seu sistema nervoso. Não existe cura, disse o médico com a delicadeza de quem já havia dado essa notícia muitas vezes. Mas existem tratamentos que podem retardar a progressão e melhorar sua qualidade de vida. Roberto ouviu as palavras, mas elas pareciam vir de muito longe. Sua mente estava ocupada calculando como isso afetaria seus planos, a promoção que estava por vir, a viagem de lua de mel que haviam adiado, os filhos que ele e Carla planejavam ter. Ao sair do consultório, Roberto caminhou pelas ruas da cidade sem destino certo. A chuva havia parado, mas as nuvens ainda cobriam o céu, criando uma atmosfera cinzenta que espelhava perfeitamente seu estado emocional. Como ele contaria para Carla? Como explicaria para seus pais? E no trabalho, como lidaria com a pressão sabendo que sua capacidade física poderia se deteriorar com o tempo? Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Deitado ao lado de Carla, que dormia pesefule, ele contemplou o teto e sentiu pela primeira vez na vida o verdadeiro peso da incerteza. Todos os seus planos cuidadosamente elaborados pareciam agora como castelos de areia diante de uma onda gigantesca. A dor não era apenas física, era emocional, existencial, uma dor que questionava tudo aquilo em que ele havia baseado sua identidade e seus sonhos.